todos aqueles que aqui estão, conhecedores ou não do Espiritismo e suas ramificações mais profundas, com toda certeza já devem ter ouvido falar de mediunidade, ou devem ter ouvido pelo menos citar-se a palavra médium. E muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de informações adequadas no campo mediúnico, nós achamos que é preciso faculdades espetaculares ou pessoas nobilíssimas para serem possuidoras dessa característica do ser. Então muitas vezes nós mistificamos, nós sacralizamos os seres que têm essa faculdade um pouco mais aguçada, um pouco mais abrangente e perceptível a nós que aqui estamos no mundo dos encarnados. Mas se nós formos olhar a história humana, desde as mais remotas civilizações e desde que existe o primeiro homem racional na Terra, nós vamos notar que a mediunidade já estava ali presente. Na Antiguidade Clássica, nós chamávamos os médios de taumaturgos, pitonisas, magos, mágicos, adivinhos, profetas e nomes variados que nós poderíamos passar a noite citando e rememorando. E esses seres estavam na Índia, estavam na Grécia, estavam entre os persas, estavam nas civilizações ameríndias aqui da América do Sul, maias, incas, astecas, nos povos indígenas do Brasil, nos peles vermelhas norte-americanos, na figura do curandeiro, do mestre de cerimônia, na figura daqueles manipuladores dos elementos da natureza, estava entre os sacerdotes druidas, estava entre os pensadores gregos e romanos, e nos mais variados matizes do comportamento humano, das concepções filosóficas, científicas que nós podemos pensar. E pensando nesse aspecto tão abrangente da mediunidade, por que essa noite nos importa refletir sobre a mediunidade? Primeiro que esclarecer é uma forma de desmistificar, e desmistificando nós conseguimos aprofundar o nosso entendimento da mediunidade. E nós, graças à revelação espírita, temos livros fantásticos sobre o tema. Livros diretamente sobre o tema, mas todo livro espírita, mesmo que não fale de mediunidade, está falando de mediunidade. E na verdade, quase todos os livros da humanidade, pelo menos as grandes obras, são manifestações mediúnicas. A começar pelo primeiro livro que nós temos como sagrado no Ocidente, que é a Bíblia. Não é o primeiro, mas é o que nós aderimos como o primeiro sagrado. Quando você fala que alguém, que é um profeta, que recebeu a mensagem de Deus, escreveu determinadas linhas, nós devemos aceitar que isso veio de fontes externas, exteriores a ele. E ali começou a ser escrito esse poema épico que nos é dado por esses profetas do passado. Mas nós também vamos ver isso lá na Vedanta antiga, na Índia, que é muito mais antiga que a nossa Bíblia. Mas nós também vamos ver isso em Platão. Quando Platão fala que o ser vai no mundo das ideias, percebe as ideias, volta para a Terra e tenta fazer uma cópia imperfeita da ideia. Ora, nós vamos ver um texto que é quase igual a esse no livro Nosso Lar, de André Luiz. A República de Platão é o nosso lar de Platão. Ele tentou mostrar uma república perfeita, obviamente dentro das concepções errôneas de Platão, que considerava, por exemplo, a metempsicose, que era a possibilidade de um ser humano reencarnar num animal, que foi uma tradição que ele trouxe na Índia, nas suas viagens ao Oriente. Então uma pessoa má para Platão poderia, assim como para os egípcios, e assim também para os brahmanes, reencarnar numa barata, num rato ou num animal inferior. Essa é a metempsicose. E Platão descrevia isso em todas as suas obras, falando sobre esse nosso contato com o mundo espiritual. Nós vamos ver em outras obras em que ele narra Sócrates, no meio de um diálogo falar: agora esperem, que os meus daimons me falam determinada coisa. A palavra daimon do grego significa gênio protetor. A palavra demônio vem disso, não deveria nem significar uma coisa ruim, porque um daimon é um gênio que te acompanha. E Sócrates conversava com ele o tempo todo. Na Idade Média, nós vamos ver uma conversa de Nicolau de Cusa, um dos grandes pensadores da igreja, considerado um dos pais da igreja, com um amigo dele dizendo:
Como é que será que é o céu? Será que o céu é do jeito que nós pensamos mesmo? Porque mesmo os mais eminentes teólogos têm dúvida, obviamente, e se é um estudioso precisa questionar. E eles fizeram um acordo. Quem morrer primeiro, desencarnar primeiro, volta e conta. E efetivamente selaram ali o acordo. Conta-nos alguns dos biografistas de Nicolau de Cusa que quando Nicolau, uma certa noite, dormia, ele encontra com um amigo no desdobramento mediúnico. Os biografistas não escrevem desdobramento mediúnico, obviamente, que são biografistas da Igreja Católica, então eles usam as terminologias adequadas. Mas pensem vocês, você dormindo, você descrevendo que um santo da igreja desdobra à noite e encontra com esse colega. A primeira coisa que Nicolau de Cusa pergunta é: e aí, como é que é o céu? O amigo dele vira para ele e diz: meu amigo, é completamente diferente de tudo que pensávamos. Então toda a teologia que nós aprendemos e ensinamos não explicou para nós como é o plano espiritual. Então a mediunidade, se nós formos elencando fatores na história humana, nós vamos percebendo que ela se manifesta das formas mais variadas, e entre os homens mais famosos, mas também entre aqueles que a gente nunca vai ouvir falar. Sempre foi comum. Mas em um determinado momento da nossa existência, nós começamos a considerar a mediunidade como um fenômeno sobrenatural. E importa muito a cada um de nós aqui refletir sobre o que significa sobrenatural. Nós estamos muito adaptados a falar: nossa, são fenômenos sobrenaturais, o contato com a espiritualidade, os fenômenos russos, né, como se dizia, poltergeisten, são fenômenos para além da natureza, metafísicos, seria uma terminologia filosófica, mas é um erro cognitivo e um erro do pensamento humano falar em eventos sobrenaturais. Falar que há um evento sobrenatural é falar que existe uma ação, uma manifestação para além das leis que regem a natureza. Leis essas que nós conhecemos muito poucas. Nós ainda estamos aí dentro das super teorias, dentro da teoria das cordas e da teoria da relatividade, juntando com a questão da gravidade, dentro do processo de supersimetria, tentando ver como é que essas teorias se encaixam. Então nós sabemos muito pouco sobre as leis da natureza. Sabemos aí de 4 forças elementares da natureza: eletromagnética, gravitacional, força forte e força fraca. Se não fossem essas 2 últimas forças, vocês não estariam aí agora agregados me olhando, e seria impossível conceber o fenômeno mediúnico, a existência de dimensionalidades diferentes da nossa, que são invisíveis aos olhos, porque nós já falamos em outros momentos, o seu olho não é a sua visão. O seu olho é o limitador da sua visão. Ele está aqui para limitar a sua capacidade de ver. Assim como o seu cérebro é limitador da sua inteligência. Ele não é a sua inteligência. Seus ouvidos são limitadores da sua audição. O seu tato é limitador da sua sensibilidade tátil. O olfato é limitador do que você consegue sentir de cheiro. Porque se você perguntar para o espírito, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, eles vão dizer primeiramente: são seres inteligentes que povoam o universo. É isso. E ele vai perguntar para os espíritos têm forma? Porque se há, tem que ter forma. Os espíritos nos respondem: para vós não. Para vós ele é uma centelha de luz, uma fagulha, uma essência, algo que irradia. Mas um espírito para um espírito, ele percebe a sua forma. Porque é uma questão de identidade. Você só identifica aquilo que está na sua sintonia, na sua zona de vibração. Só isso, por isso que nós nos vemos. Por isso eu não consigo atravessar vocês agora, porque a vibração eletromagnética do meu ser é semelhante a de vocês. Então hoje, ao chegar aqui, vocês devem ter se cumprimentado, devem ter se abraçado. Se não o fizeram, façam, porque é uma troca de energias fantástica e necessária. Mas, quando eu abraço um companheiro, e nesta casa eu tenho uma família espiritual aqui, eu jamais toquei outra pessoa, para vocês verem como são as questões espirituais e físicas. E nós, por enquanto, estamos falando de física básica. Você jamais tocou em outra pessoa, você sentiu a repulsão do campo eletromagnético, da vibração da molécula do elétron que está sobre a pele da pessoa com a sua. Então foram campos magnéticos se encontrando. Porque se efetivamente eu tocasse em você, seria uma fusão nuclear. O que acontece normalmente em fusões nucleares? Cada aperto de mão seria uma explosão, abraços esplendorosos de explosão de emoções. Então nós sentimos campos magnéticos.
E é tudo questão de vibração. Eu vibro assim, um espírito vibra em outra frequência. É lógico que a frequência dele poderá transpassar a minha, atravessar a minha frequência. E ele vai se vibrar em outra dimensão da existência. Isso independe de evolução. Isso é uma questão física. E por isso os nossos sentidos não percebem determinadas manifestações de vibração, de espíritos. E por isso nós vamos perceber, por exemplo, que alguns animais percebem. Tem gente que fala mediunidade animal. É um equívoco. Não há mediunidade animal se nós analisarmos o termo mediunidade. Porque a mediunidade vem de forças intelectualizadas. O espírito é são seres inteligentes da criação. O espírito é sinônimo de inteligência. A tal ponto que Kardec pergunta para os espíritos: para que serve o espírito ligado à matéria? O espírito está ali para intelectualizar a matéria. Se o espírito não está mais na matéria, a matéria vira matéria inerte, morta, desintelectualizada. O seu cachorrinho, embora hoje já seja bem mais evoluído, fiquem felizes, o cachorro de vocês é bem mais evoluído do que o cachorro de 1000 anos. A mesma região cerebral que você tem, que brilha quando você ama, é a região cerebral do seu cachorro que brilha quando você chega em casa. Então o seu cachorro tem sentimentos por você e verdadeiros, às vezes mais do que os nossos. Mas falar de uma mediunidade no sentido de uma comunicação com seres de outro orbe, de outra vibração, de outra região espiritual, e a intelectualização desse processo, então nós não podemos falar de mediunidade animal. Nós podemos falar de uma hipersensibilidade, porque o cão, o elefante e outros animais, eles conseguem perceber em determinadas frequências que nós não percebemos. Por exemplo, uma manada de elefante consegue comunicar com a outra através de ondas imperceptíveis a nós a 50 km de distância uma da outra. Qual de nós consegue comunicar a 50 km? Todo mundo vai falar: não, vocês conseguem sim. Basta vocês terem uma vontade intensa e a outra pessoa está com essa vontade, que é a telepatia. Se nós começássemos a treinar hoje, todos nós poderíamos ser telepatas. A telepatia depende de uma sugestão mental. A sugestão mental é a vontade, que é a maior potência da sua alma, elevar e disciplinar a tal ponto que você consegue induzir a outra pessoa. Como os magnetizadores anteriores a Kardec e que conviveram com Kardec assim faziam. Como o Mesmer, que vocês já ouviram falar várias vezes, que é criador da ciência que envolve o seu nome, o mesmerismo, que Freud utilizou muito, que Jung utilizou muito, que é a magnetização do ser. Ou como Deleuze, por exemplo, que magnetizava uma árvore para curar as obsessões. Ele não era espírita, foi antes do espiritismo isso. Ele magnetizava a árvore com passes e fricções bem intensos, isso era o magnetismo que nós chamamos animal. Ali ele amarrava a corda nas árvores. Aí vinha a pessoa possessa, a pessoa com neurose, segurava na corda. Ao segurar na corda, ela levava um choque anímico tão forte que ela caía desmaiada. E ali vinha o princípio da cura. E as manifestações da mediunidade, o passe e tudo aquilo que nós trabalhamos de mediunidade na Casa Espírita tem princípio nessas ciências. Na França, na Europa, na Prússia, isso ficou muito forte com esses primeiros magnetizadores, Deleuze, Dupotet, Mesmer. Mas isso já estava na Índia. Isso já estava no Egito com os passes magnéticos e todas as manifestações magnéticas nos cultos às divindades maiores que esses povos tinham. Então, quando nós falamos em mediunidade, é essa possibilidade de percepção de seres em outra frequência, mas em percepção intelectualizada, não simplesmente sentidos mais aguçados. É por isso que nós vamos ver Steven Spielberg chamar um filme de Sexto Sentido. Porque a sua mediunidade, isso foi Kardec que descobriu, que trouxe para nós, não sei se todos aqui sabem, mas as revistas espíritas de Kardec, que hoje se contam no volume de 13 livros, que eram publicadas mensalmente de 1858 até 1869, o título delas era Revista Mensal de Estudos Psicológicos. Então o estudo de Kardec foi primeiramente o estudo da psique humana. A palavra psique vem do grego, que é alma. Então a psicologia, quando nós educarmos a nossa psicologia humana, que ainda é muito analítica e ainda está muito distante da transpessoalidade, nós efetivamente vamos estudar a alma. Já temos psicólogos, psiquiatras e psicanalistas que estão nesse ramo, já estão trabalhando. Mas dentro das academias ainda falta muito para a nossa psicologia evoluir. Mas Kardec escreveu essa revista de estudos psicológicos, analisando a mediunidade primeiramente, a comunicação, as pessoas que tinham comunicações sonambúlicas, pessoas que se desdobravam e comunicavam. Então vai ser comum
você vê, por exemplo, numa revista espírita, ou lá no livro dos médiuns, experimentos sobre a mediunidade. Você vai ver, por exemplo, Gabriel Delany, que foi uma das crianças que viveu com Kardec, filho de Alexandre Delany. Aos 16 anos, uma das primeiras manifestações mediúnicas na qual ele trabalhou, como eram muito ostensivas na época, tinham que amarrar o menino na cadeira, ele tinha 16 anos, amarrar as pernas e o braço, para ele não sair em transe e dando convulsões, e ele entra em transe mediúnico. No instante em que ele entra em transe mediúnico, havia uma caixinha de som ao lado dele, nos padrões da época. Essa caixa se levanta no ar, então nós temos um transe mediúnico, nós temos um efeito físico, ela levanta e começa a pairar sobre a sala, como nós estamos aqui. E de repente, através daquele aparelho, começa uma comunicação em russo. O Gabriel Delany era francês e não sabia russo, existiam 2 pessoas na sala só que falavam russo. E veio uma mensagem através da transcomunicação por via de aparelhos dessa caixa de som. E nós achamos que a transcomunicação é coisa nova. Mas lá nos egípcios, quando eles utilizavam ferramentas para escrever em inspiração, aquilo já era uma transcomunicação. Moisés, quando aparecem os escritos na pedra, foi a pedra que foi o aparelho utilizado para aparecer as tábuas. Aquilo ali também é uma transcomunicação através de ferramentas. É porque nós achamos que pode ser só pelo computador, pelo som, pela televisão, mas qualquer aparelho que você use, você coloca o lápis na cesta, como Kardec fazia para o espírito escrever, é uma transcomunicação. E todos nós sabemos, e para aqueles que não sabem, a informação está aqui posta, a doutrina espírita começa com o fenômeno das mesas girantes. Foi convidado Kardec por um amigo, Kardec já era magnetizador, e ali ele vai para ver esse fenômeno. Mas o que tem de mais no fenômeno da mesa direta? Nós estaríamos arrepiados, né? Kardec chegou e falou: não tem nada demais, qualquer magnetizador mais ou menos faz isso. Qualquer magnetizador, você magnetizar um objeto, você consegue fazer ele levantar, levitar. Ora, os iogues hindus faziam isso. Quando os ingleses conquistaram a Inglaterra, que chegavam lá, eles ficaram estarrecidos, porque os iogues colocavam lá baldes de água e começavam a dançar com a água no ar. Isso nós temos várias descrições históricas. Você pode estar se perguntando assim: por que eu não estudei isso na escola? É porque a história é ideológica. A história é contada por um ponto de vista, e esse ponto de vista agrada a quem? São as perguntas que devem ser feitas. Você tem um calendário que chama Gregoriano, que vem do Papa São Gregório. Todas as datas mundiais de festejos são de determinada ramificação religiosa. Ora, é de interesse de quem os fenômenos mediúnicos serem estudados por nós? Então a história tem uma referência ideológica. Por isso que a gente ainda não estuda isso na escola. Mas estão. Leiam Caldo Creu, leiam Camille Flammarion, leiam Leon Denis, leiam os maiores cientistas contemporâneos a Kardec, chamado William Crookes, que foi Nobel de Ciência, chefe da Academia de Ciências inglesa. Leiam, por exemplo, não sei se os jovens de hoje gostam, mas na minha adolescência era maravilhoso, nós lemos. Leiam Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Ele começou a estudar o espiritismo para mostrar que Kardec era um farsante e se transformou em espírita e escreveu várias obras belíssimas sobre o espiritismo, inclusive uma obra chamada História do Espiritismo, que é uma das obras mais bacanas de referência à história do espiritismo. Então, o mesmo criador de Sherlock Holmes, que foi um grande filósofo inglês, também foi um dos primeiros fundadores do Centro Espírita na Inglaterra. Mas nós podemos ir, por exemplo, em Charles Richer, professor da Sorbonne, criador da metapsíquica, que estudava fenômenos mediúnicos dentro da Faculdade de Psicologia e Filosofia da Sorbonne. E poderíamos citar outros nomes, contemporâneos e anteriores. Victor Hugo, ou Victor Hugo, o escritor de Os Miseráveis, foi um dos maiores magnetizadores e estudantes dos fenômenos espirituais da França. E escrevia isso em seus textos. Inclusive é um texto espírita belíssimo, que esse mesmo Victor Hugo fala do corpo de Jesus, que Jesus é um ser que transcende a nossa compreensão. Isso ele encarnado escrevendo também. Então nós temos esses fenômenos nas mais variadas ordens. E Kardec, ao ser convidado para ver a mesa levantar, ele não se espantou, só que ele achou uma coisa interessante. A pessoa fazia determinada pergunta para a mesa respondia. Então ele começou a ir nas sessões levando a sério, porque aquilo era levado como espetacularização na sociedade francesa. As pessoas iam para se entreter, obviamente. Então ele começou a ver se não era algum magnetizador, ele começou a ver se não era algum tipo de mistificação. Quando ele tirou todas as hipóteses de mística daquele momento, ele começou a analisar as partes inteligentes.
Então, suponhamos, como mostra nos filmes, uma batida era assim, 2 batidas era não. Então ele começou a perceber e fazer perguntas sistemáticas. Se vocês pegarem, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Kardec utiliza uma metodologia filosófica no Livro dos Espíritos que são chamadas dúvidas céticas, que são dúvidas completamente materiais. O que é Deus? O que é o Espírito? Quais são os elementos gerais do universo? Né? Então, esses elementos querem dizer isso, tentando induzir o Espírito ao erro, para ver se eram realmente forças inteligentes que estavam comunicando com ele conversando com os médiuns. E as médiuns que psicografaram as respostas do Livro dos Espíritos eram 2 meninas, uma de 13 e outra de 14 anos. Então, elas não poderiam dar respostas, por exemplo, que antecipariam a física quântica em 60 anos. Os corpúsculos negros, como lá já tem no princípio, elas não poderiam dar uma resposta, por exemplo, que fala sobre o campo gravitacional unificado com 13 anos, não tinham nem elementos, tinham que ser espíritos para trazer essas informações. E ali Kardec começa a desenvolver esse estudo aprofundado da mediunidade. Aí nós chegamos hoje nessa concepção da mediunidade, que a própria palavra diz. Se nós olharmos no dicionário, médium é aquele que é intermediário. Então aqui no plano físico, nós somos intermediários do plano físico com o plano espiritual. Mas o que é o plano espiritual? Porque nós estamos tão habituados ao nosso lar que nós achamos que o plano espiritual é só o nosso lar. Quantas colônias há? Não sei se vocês sabem, a Terra tem 7 grandes camadas, até nosso lar. E até nosso lar nós estamos dentro do umbral. Então tem muita gente aí morrendo de medo de ir para o umbral. A má notícia é que vocês já estão no umbral. Nós estamos em plena camada umbralina, perto do bojo. Nós estamos mais perto do bojo, do umbral, das cavernas que nós chamamos, do que nas regiões melhorzinhas. A última camada umbralina que permeia a Terra é justamente onde fica nosso lar. É por isso que você vai ver lá no livro Nosso Lar, que quando o nosso lar foi colonizada, foi feita, construída, ela foi feita por pessoas que desencarnaram aqui no Brasil na colonização, portugueses. E é tão interessante você perceber isso, que ele vai nos dizer ainda mais na história do nosso lar. Teve um momento que teve rebelião em nosso lar. Vocês imaginam rebelião em nosso lar? Porque os caras queriam comer carne. Esse negócio de sopinha não estava bom. Tá lá no texto. Lísias explicando. Então o governador teve que baixar um decreto. E os espíritos começaram a atacar as trevas. E você vai ver, por exemplo, um capítulo lá em nosso lar chamado Vampiro, em que tem uma senhora que tinha 53 ovoides na psicosfera dela. Ela era uma porteira e ela tentando entrar em nosso lar. E o sentinela que lá estava, imagina, em nosso lar você tem guardas com bastões de luz para proteger a entrada da cidade e os portões trancafiados, porque fica no meio do bojo do umbral. Aí André Luiz fica revoltado, essa mulher quer entrar, só que o sentinela via vibrações e frequências que o André Luiz não via. Era um médium diferenciado mesmo em nosso lar. Ele fala, olha bem André, aí ele envolve o André com seu magnetismo, o André consegue perceber e começa a ver aquelas manchas que tinham rostos, e rostos tenebrosos. Ele fala, o que é isso? São pequenos ovoides dos seres que essa mulher matou. Então ela estava tentando ludibriar para poder entrar e provocar colapso, provocar bagunça em nosso lar. Isso acontece no nosso lar. Nas camadas à frente do nosso lar nós temos regiões que nós chamamos estelares. Nós temos a colônia Alvorada Nova, por exemplo, uma das grandes colônias do Brasil. E aí nós temos dimensões que nem passam pela nossa cabeça. De tal forma que o Livro dos Espíritos nos dizem que não há lugar vazio. Mesmo o vácuo produzido no laboratório é um vazio relativo, porque ainda há elementos, é uma produção com o menor tipo de existência ali dentro. Mas não há espaço vazio no universo. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando, não, será que se o astronauta passa e ele olhar pela janela, ele vai ver alguma colônia? Né? Ele não vai ver, na época eu não entendia que era uma questão de dimensionalidade. Seria muito bacana, imagina você está passando e você está vendo todas aquelas camadas ali, né? Aqui umbral, nosso lar, essa outra colônia, mas não vê, né? Ou então ia ser muito assustador você ver tanta coisa assim, você perceber que dentro do seu mundo mental e ao seu redor existem vários mundos e vários espíritos vivendo os seus mundos e cada um de vocês é um mundo, de tal forma que tem espírito que desencarna, que não sabe que desencarnou e vive na sua própria psicosfera, de tal forma que é por isso que existem espíritos aqui como nós encarnados que são médios, porque nós somos imprescindíveis a esses irmãos e existem fluidos que só nós podemos doar para o tratamento. Por isso até fazer prece em voz alta é importante. Às vezes você tem um espírito ligado a você que ele só ouve a frequência da sua voz, ele não consegue nem ouvir. Acontece isso com o André Luiz lá em nosso lar, mais uma vez, para citar uma obra conhecida.
Quando ele pergunta para o Clarence, mas eu fiquei 8 anos no umbral, você não estava lá, o que aconteceu? Eu fiz tanta prece. Ele diz, André, nós já te atendemos quando você teve mérito e realmente fez uma prece fervorosa. Eu passei 8 anos do seu lado e você não me percebeu. Um espírito não percebeu outro espírito. Por quê? Porque estavam em frequências diferentes. Então a mediunidade é esse seu sentido. Ele faz parte da sua fisiologia. E quem é médium? Todos o são. Não há humano racional que não seja médium. Só que em suas mais diversificadas matizes e potencialidades. A intuição é a mediunidade que todos nós temos. Você intuir determinada coisa, tomar determinada ação através de uma inspiração. Albert Einstein falava, eu penso 99 vezes para tentar chegar a uma ideia. Aí eu canso de pensar e paro. Na 100ª ideia vem. Mallarmé, quando escreveu A Virgem de Orleans, ele escreveu uma das maiores obras da cultura francesa em 7 dias, e ele estava doente, teve uma febre muito forte, começou a escrever o livro. E ele falou que ele só teve conhecimento do término da obra quando terminou a obra efetivamente, porque ele não sabia o que ele estava escrevendo, ainda foi uma escrita mecânica dentro do processo. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos de todos os tempos, escreveu sobre todo o mundo, sobre a política, sobre o pensar cosmopolita, falou sobre as faculdades de juízo transcendentais e tudo, sem nunca ter saído da cidadezinha de Königsberg. Ele nunca saiu de uma cidadezinha minúscula e falou sobre todos os países e sistemas políticos do mundo. Como é que ele conseguiu? Então nós vamos ver essa intuição e a manifestação espiritual em todos os ambientes. Na ciência nós temos um termo muito bonito para falar sobre as ideias dos espíritos, nós chamamos de insight. Toda vez que você ouvir a palavra insight de um cientista, foi a intuição que veio. Então nós temos 2 tipos de teoria na ciência e na filosofia, a construída e a descoberta. A descoberta normalmente ela apareceu, ela se deu ou por um experimento que não saiu como deveria sair, veio a descoberta, ou uma intuição. Por exemplo, Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade de respeito geral em 1905. A primeira observação que mostrou que ele estava certo só foi em 1915, as pessoas desacreditaram ele. Mas ele só foi efetivamente comprovado agora, há 2 meses, com as ondas gravitacionais que nós detectamos agora através dos aparelhos que nós produzimos. Ele fez tudo isso pela curvatura da luz intuitivamente, ele não tinha ferramentas. Galilei percebeu que não era o Sol que girava em torno da Terra pela sombra dos edifícios, das construções. Fiquem à tarde, no final da tarde, na porta da casa de vocês, esqueçam isso e tentem descobrir que a Terra que gira em torno do Sol, olhando como a sombra se comporta. Quero ver quem vai conseguir. Nós não vamos conseguir. Então, através de inspiração, essas ideias elas estão em toda a Terra, como uma teia de sentidos e de ideias, ideações. Aquele que está mais sintonizado capta. É por isso que muitas vezes nós vemos algum cientista que aparentemente tinha descoberto tal coisa e agora já não é mais ele, é outro. Porque tinha muita pessoa pensando a mesma coisa, mas o mais sintonizado captou a ideia. Porque a mediunidade é essa faculdade fisiológica que faz com que nós percebamos e sejamos, como diz a palavra, intermediários entre 2 planos. Então, em nosso lar, precisa de um médium para receber comunicação de outras esferas. Para o espírito mais evoluído falar para os espíritos menos evoluídos, precisam. Quando vocês veem, por exemplo, o pai de André Luiz se comunicar no culto no lar, tem um aparelho que é tipo um globo e a rosto dele aparece ali como uma TV. Então, uma transcomunicação por via de aparelhos acontecendo em nosso lar. É normal. Emmanuel tem um livro chamado Emmanuel, que o próprio Emmanuel vai assumir, ele diz, mesmo para nós, habitantes das esferas do mundo espiritual, precisamos de médiuns, porque há espíritos de tamanha envergadura que precisam de intermediários entre nós para se comunicar. Aí você vai ler o livro Voltei, de André Luiz, de Irmão Jacob, desculpe, belíssimo, e vai mostrar o Frederico Figner, que está ali, que é o Irmão Jacob. Ele está ali simplesmente cercado por Guilom Ribeiro, por Bezerra, essa alma belíssima, e de repente ele vê uma estrela caindo do céu. A estrela começa a cair como se fosse uma estrela cadente. Hoje nós sabemos que estrelas cadentes não são estrelas cadentes, né? Não queria desanimar quem faz pedido para estrela cadente. Não existe, ela não cai, são meteoros, meteoritos, outra coisa, mas não é estrela cadente. E ele vê essa estrela cair. Aí ele percebe que a estrela vai chegando no chão, e ele está numa região mais afastada, então uma região mais iluminada, mais afastada. E ele percebe que essa estrela vem se aproximando.
E ela vai irradiando luz. E de repente a luz vai se comprimindo, e ela vai tomando uma forma. De repente essa estrela se transforma em Bittencourt Sampaio. Olha a forma de um espírito. Para um espírito, o outro espírito era uma estrela, até que ele resolve tomar uma forma que é visível. E não era um espírito assim dos piores. Então nós vamos ver isso em toda a literatura espírita, de como nós precisamos desses intermediários. E na Terra nós tivemos o maior médium que nós podemos perceber. E quem é? Jesus. Jesus era médium de Deus. Ele trazia para nós as informações cósmicas, as informações de Deus. Quando Jesus era criança, estava em meditação conversando, com quem que vocês acham que Jesus conversava? Não era com Deus só diretamente. Vocês, quem já leu um livro chamado A Caminho da Luz, e quem não leu, leia, porque é um livro que fala da gênese da Terra, desde o surgimento da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, até o século XX. Então, Emmanuel vai falar de Jesus moldando a Terra, está falando do Espírito que moldou o planeta, vai falar do protoplasma. E ele fala que teve duas grandes reuniões desses Espíritos da envergadura de Jesus, porque cada planeta do nosso sistema solar e de todo o universo tem um Espírito crístico, um Espírito como Jesus, para governar este planeta. Então eles se reuniram para lançar as bases cosmológicas desse sistema. Depois eles se reuniram novamente para preparar a vinda de Jesus. E aí Jesus lá com 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, quando ele estava em meditação, que ele se retirava, ele estava sendo intermediário desses outros espíritos crísticos. Alguns bilhares de anos mais velhos que ele, porque existe uma escala de espíritos crísticos. Então, para cada planeta tem um espírito. Quem gosta do termo, é um termo interessantíssimo, basta ler um livro chamado A Era do Espírito, que é a entrevista com Chico Xavier, O Espírito e o Tempo, também, que fala sobre o assunto, e vários outros livros muito bacanas da doutrina espírita que nos oferecem esses deleites da obra, para nós entendermos que a mediunidade, ela não tem fim. Sempre vai haver um espírito intermediando uma região e a outra. Só que a grande questão da mediunidade é a moralização. Nós somos intermédios da luz ou das trevas? Nós somos intermediários do bem ou do mal? O que é preciso para ter uma mediunidade salutar? A moralização, a eticidade, para falarmos um termo mais adequado ainda. E nós temos pessoas melhores. Porque cada um aqui deve conhecer uma pessoa que deve ter algum problema obsessivo, e às vezes nem é catalogado como problema obsessivo, sendo que o é, porque a ciência ainda oferece poucos elementos para nós nos informarmos sobre isso. Então essas pessoas, elas são médiums também. A mediunidade não está ligada com a evolução da pessoa, às vezes é uma mediunidade voltada para o compromisso da pessoa. Ela vem com a mediunidade aguçada para se reeducar, para se melhorar, para fazer algo de bom. Da mesma forma que médiums com capacidades fantásticas podem ter sua mediunidade cessada por uma série de desequilíbrios, de problemas, inclusive problemas físicos, porque a mediunidade ela está em todas as células do seu organismo. Ela se manifesta através do córtex frontal, obviamente. Isso se for com espíritos evoluídos. Os espíritos inferiores, eles agem no seu subconsciente. Nós temos as esferas do ser, subconsciente, consciente, superconsciente, onde fica o córtex, esses lóbulos frontais mais poderosos, que é onde você recebe essas grandes intuições. Seu subconsciente, se nós formos pensar no cérebro, fica mais ou menos próximo do cerebelo, que é onde o obsessor tenta imprimir a sua vontade. Quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é obsessão? É a influência pertinente e incessante de um espírito sobre o outro. É quando a vontade de um tenta sobrepujar a vontade do outro. Pessoas que têm obsessão têm comportamentos químicos cerebrais muito diferentes das pessoas que não têm a obsessão já instalada. Mas sugestões perniciosas todos nós temos. Agora nós estamos falando de obsessão, no caso de obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas esses conluios mentais nós temos o tempo todo. E é só através da educação do ser que nós vamos mudando a sintonia. Como eu disse, cada um de vocês é energia, não é? São elétrons que estão aí orbitando vocês. Einstein ajudou demais, porque o Einstein mostrou que nós somos energia condensada. Acelerando essa energia, nós viramos energia no seu estado de pureza e purificando cada vez mais. Então cada um de nós é um raio, é uma antena recebendo ondas de todo o universo. O seu pensamento é uma onda eletromagnética emitida pela mente. Qual é o conteúdo dela? É a sua emoção.
Então, você sente o mundo. Como você percebe o mundo é através da sua sensibilidade do mundo. E como é que você responde como você sente o mundo? Através da sua emoção. Então você emitiu a onda mental. A sua emoção é o conteúdo dessa onda. É ira? É ódio? É rancor? É amor? É caridade? É sensibilidade? Vai depender de você. Quais são as respostas que você tem dado para a vida? De quem você é médio? Então aquele ditado humano que diz que me diga com quem tu andas, que eu lhe digo quem és. No campo mental é lei de sintonia e dissintonia. A lei de sintonia não pode ser quebrada. Você faz conluios ou recebe inspirações daqueles que se aprazem com você. Você tem vícios? Aqueles que têm vícios, porque eles precisam do fluido do médium, vão se aproximar de você. Eles precisam. O espírito que desencarnou vítima do alcoolismo e que era viciado no álcool, que era um alcoolista, ele precisa do fluido do álcool. Então ele vai se aproximar e vai vampirizar a pessoa que tem aquele vício. Mas isso acontece também no campo mental, da pessoa que é maledicente, da pessoa que é melindrosa. Então a gente vai criando pactos. Nós vamos nos unindo com esses seres de acordo com a nossa tendência positiva ou negativa. E aí a grande notícia que é bacana para nós entendermos, a mediunidade é só mais um sentido. Nós temos culturas mais antigas, que a doutrina espírita se refere também, que falam de 12 sentidos, 17 sentidos. A pedagogia Waldorf, por exemplo, fala de 12 sentidos do ser, que é fantástico. Mas se você não quiser aprofundar muito, quem aqui já assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Eu adoro. Cavaleiros do Zodíaco, eles começam lá, nas primeiras fases, falando do sexto sentido. Quando chega na casa dos 12 signos, eles libertam o sétimo sentido. Na última parte, eles estão chegando ao 9º sentido. E nós ainda estamos estudando o sexto. O 9º sentido seria a união cósmica. E daí para frente, novos sentidos vão ser liberados. Porque o seu espírito, ele enxerga por onde? Ele ouve por onde? Ele ouve em todo o seu composto. O espírito é todo sensibilidade. Por isso o mundo espiritual se comporta completamente diferente do nosso, que você sente com maior força. E por isso, aqueles que cometem crimes perante a lei de Deus, ou perante a lei dos homens aqui, quando chegam no plano espiritual, às vezes se tornam dementados, se tornam obsessores, porque a sua culpa recai sobre ele. Como ele é muito mais sensível, às vezes as esferas do ser, todo aquele composto que o forma, se torna algo em desequilíbrio. O seu inconsciente, que é aquilo que tenta unificar todas essas formas, essas manifestações do ser, essas esferas, trabalha de forma completamente desordenada. Porque o seu inconsciente, que Jung falou, que Freud falou, mas eles falaram e não falaram muito, não falaram nada na verdade, ele capta tudo, tanto manifestações espirituais quanto físicas. E isso se manifesta a mediunidade para nós. Então os trabalhos na casa espírita, mediúnicos, são necessários. E a presença do médium físico é estritamente necessária. Hoje em dia nós não vamos ver mais as caixas levantando. Nós não vamos ver, por exemplo, como o Dr. Home, que era amigo de Kardec, conhecido de Kardec narra, levitando a 4 metros de chão na rua. Imagine se sair na rua da sua casa, tem alguém levitando lá, dormindo. Você não vai ver um menino como o doidinho de Bayonne, que dormia na cidade de Bayonne e aparecia em Paris, em desdobramento. Isso não é característico, porque o Eurípides Barçanufo fazia isso. O Eurípides Barçanufo, um médium espírita, ele estava dando aula no colégio Allan Kardec, falava: meus alunos entrem em concentração. Os meninos entravam em prece e ele se desdobrava. Ele ficava neste ambiente e fazia um parto em outro ambiente, ocupava 2 lugares ao mesmo tempo. Hoje a física quântica já mostra moléculas que são capazes de fazer isso. Aí você pensa, só um espírito superior? Não, o doidinho de Bayonne, que é a historinha que contavam na França, ele dormia em Bayonne e apareceu na França. Um dia ele brigou no bar, foi esfaqueado, quase morreu na cidade dele. Ou fazia como Kardec fazia, ele evocava espíritos que estavam dormindo. Pode incorporar na casa espírita um espírito, uma pessoa que está dormindo. Nós já participamos de reuniões que assim já aconteceu, e é natural. Nada que se escandalize, se for necessário, lógico que nós vamos fazer evocação. Muitas pessoas querem fazer reuniões de espíritos evocando espíritos. Só que Kardec evocava espíritos porque o coordenador das reuniões mediúnicas de Kardec era São Luís. Se aqui tiver um São Luís para dirigir um planeta, um espírito que vem de Júpiter, aí você pode evocar quem você quiser, vai ser tranquilo. Caso contrário, a própria espiritualidade dirigida da casa não deixa, não permite. E aí nós entramos, para encerrar, no que é o legado da mediunidade. O que é preciso?
para nós efetivamente educarmos. Porque nós espíritos temos que também mudar os termos. Nós falamos em desenvolvimento mediúnico. Então nós ensinamos errado essas pessoas que aqui vêm. Porque a pessoa vem, eu quero desenvolver mediunidade, quer dizer, eu quero saber mais, eu quero ver espírito. E às vezes não é, essa não é a intenção. Nós estamos na era psicológica do espiritismo. É pela razão, pelo intelecto, não é pelo fenômeno. O fenômeno já passou, não precisa mais. E muitos aqui, eu sei que são espíritos há 300 anos e ainda têm medo de espírito. Isso é muito engraçado, né? Espíritas que têm medo de espírito, e acontece isso, é natural. Mas quando você, tira a ideia de sobrenatural, você percebe, o espírito apareceu para você, olá, tudo bem, como é que você está? O espírito é feio? Não fala que ele é feio não, conversa, olá, tudo bem, como é que você está? Vamos rezar? É normal, é como aparecer. Pior que você aparecer ao seu lado encarnado, porque aí vai ser bem mais complicado, processo. Então, nós precisamos de educar a nossa mediunidade, equilibrar, porque em todos os campos mediúnicos são necessários muita disciplina e muita dedicação. André Luiz vai descrever vários casos. Por exemplo, tem um caso de uma reunião pública que ele apresenta 3 médios. Um médium, ele começa a ver toda a região estomacal dele. Ele fala de bacilos mentais, de pequenos vermes que a mente daquele homem produz. O estômago dele parece um alambique, porque antes da reunião mediúnica ele havia consumido bebida alcoólica. Aí você fala, mas bebida alcoólica realmente, não tem como. Aí ele mostra um outro senhor que estava com a região genital completamente apodrecida. Verdadeiros miasmas negativos estavam na região genital dele, porque ele tinha um desequilíbrio no campo do sexo. Aí ele mostra uma terceira pessoa, uma senhora muito simpática, e mostra toda a esfera dela em desequilíbrio, começando pela mente e o estômago também. E ela não conseguia se concentrar, e lesmas eram produzidas no chakra dela, responsável pela região estomacal, porque ela tinha o vício da glutonaria, comia demais. Então qualquer desequilíbrio vai alterar a psicosfera do seu ser. E começa por um sentimento, por um chakra, mas se você não cuidar, vai irradiar em todo o seu ser e vai desequilibrar. E os espíritos, eles se aproximam de nós para enviar informações para aqueles que estão mais receptíveis. Se todos aqui nós formos médiuns e o espírito quiser se comunicar, ele vai irradiar para todos nós. Isso falando de um espírito evoluído. Aquele que tiver mais afinidade com ele vai comunicar, mas o obsessor também é assim. É por isso, por exemplo, que Hernani Guimarães Trindade Santana, quando foi escrever o livro Universo e Vida, que ia receber a comunicação diretamente de Áureo, que foi Blaise Pascal, ele teve que passar 4 anos estudando química, física, biologia molecular, psicologia profunda, senão ele não conseguiria trazer os conceitos. E é por isso que Chico Xavier ficou 2 anos recebendo a aproximação de André Luiz, para conseguir receber as informações. André Luiz, para tirar a dúvida de todos aqui, que não foi Carlos Chagas, inclusive os sites todos, um grande erro, ele foi Faustino Espousel, um grande psiquiatra e neurocientista, um dos maiores, um grande nome, e por isso Chico Xavier precisou de sintonia, para trazer aquela terminologia adequada do Faustino Espousel, para poder falar essas coisas maravilhosas que André Luiz fala. Mas se você não tem ainda a capacidade intelectual, a espiritualidade leva em conta a outra parte, se você tem o amor, isso já basta. Então que nós pensemos isso na mediunidade. Mediunidade é amor em doação. E que nós não tenhamos pressa em desenvolver a mediunidade, em ver ou não ver, que nós tenhamos pressa em evoluir. Porque todo o resto vai ser consequência. E a grande contributo da doutrina espírita em nossas vidas é o contributo de nos tornar pessoas melhores. E não médiuns com capacidades suprassensoriais. Este não é o objetivo. Nós não podemos chegar na doutrina espírita com essa perspectiva. A perspectiva é da evangelioterapia, que nos fará pessoas melhores hoje e sempre. Então pensemos nisso e que Jesus ilumine nossa trajetória e nossa jornada, hoje, amanhã, durante todos os dias de nossa existência. Uma boa noite a todos.